A gente fala agora sobre o veto presidencial à chamada nova Lei Aldir Blanc, que previa a liberação de 3 bilhões de reais em incentivos ao setor cultural. Para falarmos sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Jovem Pan o ex-secretário da Cultura, Mário Frias. Secretário, boa noite, bem-vindo aqui mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Secretário, qual a opinião do senhor sobre esse veto do presidente Jair Bolsonaro? Acertou ao vetar essa liberação? Todo mundo já sabe minha opinião sobre a Lei Paulo Gustavo e sobre a Lei Aldir Blanc II, né? O governo federal fez grandes investimentos durante esse período, pelo menos da minha gestão, da minha ex-gestão, do ano de 2020. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho. Saiu uma matéria hoje na Inveja que mostra um pouquinho do que a gente está falando. Depois de um tenebroso inverno com a Covid-19, que deixou, de uma hora para outra, muitos trabalhadores do setor cultural sem emprego, teatros, cinemas fechados, espetáculos cancelados os dados começam a mostrar uma recuperação no setor. Em 2021, foram criados 855 mil postos de trabalho na chamada economia criativa. Isso tudo devido ao trabalho da Secretaria de Cultura, com o apoio do Presidente da República, que no ano de 2020 liberou 3 bilhões de reais para a Lei Aldir Blanc, que tinha um objetivo específico de auxiliar os trabalhadores, a economia criativa, os trabalhadores de cultura. Lançamos linhas de crédito com o BNDES, com o BRDE, com o Ancine, né, no valor de 450 milhões, o que garante também esses números positivos de empregos. Então, não justifica uma lei que foi criada com o objetivo de auxiliar o setor durante a pandemia, né, diante de lockdowns severos, na minha opinião, irresponsáveis muitas vezes, sem planejamento, o que prejudicou uma indústria da economia criativa que é responsável por 4,5% do PIB nacional. Então, isso mostra a preocupação do presidente Bolsonaro com a cultura, através da Secretaria de Cultura. Ano passado nós fizemos um investimento recorde de 1,7 bilhões de reais na Lei Rouanet, obviamente com responsabilidade, com prestação de contas, dando suporte para patrimônio público, para festas tradicionais, mais uma vez mostrando que o governo teve a preocupação na manutenção desses empregos da economia criativa. Então, eu sou contra a Paulo Gustavo e também sou contra a Lei Aldir Blanc II. Então, parabéns ao meu presidente por ter o cuidado, a responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Secretário, falando ainda sobre isso, queria que o senhor mostrasse para a gente a diferença entre essa Lei Aldir Blanc I, que foi aprovada, que liberou esses recursos para o setor cultural, com essa lei agora, Aldir Blanc II, que foi vetada e que prevê uma ampliação dessa primeira. É isso mesmo? Dá para o senhor explicar para a gente? O que eu já falei, a Lei Aldir Blanc ela foi criada num momento delicado, né, principalmente para a economia criativa, porque com os lockdowns severos decididos por governadores, o setor ficou impossibilitado de trabalhar. Então não era somente o perigo de afetar o setor, mas era de um completo desaparecimento da indústria da economia criativa. Então, naquele momento se justificava. A Lei Paulo Gustavo é extremamente oportunista, né? E a Lei Aldir Blanc, a meu ver, também. Primeiro porque, no caso da Paulo Gustavo, seria o fim do nosso Fundo Nacional de Cultura, sem planejamento nenhum na lei orçamentária, o que causaria aí um furo do teto de gastos, também não respeitava o Pacto Federativo, e esse dinheiro ele iria direto para os estados decidirem a discricionalidade do recurso. A Paulo Gustavo II é o mesmo artifício, né? Ou seja, a pandemia está acabando, né? O setor está voltando, como a própria matéria diz, apoiado com todo o suporte dado pelo governo federal. Então, a meu ver, um governo que investiu de 2020 ao início de 2022 quase 7 bilhões de reais, qual é a justificativa que tem para se criar um mecanismo que vai transformar o governo federal num caixa eletrônico de saque compulsório, tirando a discricionalidade do governo federal, que é quem deve planejar as políticas públicas
com recurso de impostos federais. A ideia com essa segunda lei, Aldir Blanc, seria prolongar para mais 4 anos o benefício que foi liberado na primeira, de 3 bilhões de reais. Olha, o setor foi socorrido com os recursos bem planejados. Estender esta lei me parece extremamente oportunista, porque não há justificativa. Então, se nós vamos socorrer o setor cultural, nós temos que socorrer todos os outros setores. E que, como eu já falei anteriormente, o governo federal teve esse cuidado. A Lei Aldir Blanc 1, nós criamos os incisos, nós tivemos o poder da discricionalidade desse recurso. No caso da Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2, o que quer, a ideia que se tem, né, é de se perpetuar um estado de emergência que não existe mais. Então, não vejo justificativa, justamente porque o governo já fez os investimentos de forma coerente. Secretário, a pergunta agora é da Cristina Gremel. Cris. Secretário, boa noite, prazer falar com o senhor. Eu queria uma explicação sobre qual foi a manobra que o Congresso tentou fazer para esticar esse auxílio que foi emergencial para os artistas, o meio artístico durante a pandemia, e tentou esticar por mais 5 anos, que é por isso que o presidente vetou, e agora, obviamente, que há uma narrativa sendo construída aí de que o presidente é anticultura, não quer favorecer a cultura, não quer beneficiar os artistas. Boa noite, Cris, um prazer estar com você. Essa narrativa não cola, né? Os números mostram isso. Nós preservamos empregos, investimos na indústria criativa. Então, essa é uma narrativa que cai por terra com os números. É óbvio que quando se fala de governo federal na gestão do presidente Bolsonaro, há a necessidade de mostrar para a população que nós somos um governo, do qual eu fiz parte, que tem respeito ao recurso público, tem respeito ao pagador de impostos. Foi por isso que Jair Bolsonaro, um dos motivos dele ter sido eleito, foi justamente para isso, para que acabasse a farra com dinheiro público. E como nós, na gestão da cultura, trabalhamos com este objetivo, né, de sanear, de dar satisfação para a população de um passivo de 13 bilhões de reais, de uma lei de incentivo à cultura, de renúncia fiscal, que fazia os percentuais de utilização da lei eram exorbitantes, 50% de lucro, 30% para divulgação, 15% para escritórios de advocacia e contabilidade, apenas 5% ficava para a cultura e mesmo assim sem prestação de contas. Então, o que fica claro na minha interpretação é que essas leis que estão sendo desenvolvidas a toque de caixa, né, leis irresponsáveis, a meu ver, têm o objetivo óbvio de que o dinheiro volte a correr solto, sem a participação e sem a discricionalidade do governo federal. Ou seja, esse dinheiro vai ser enviado para governadores e prefeitos decidirem o destino do recurso. E esse quadro brasileiro já viu e está cansado de saber aonde vai dar. Agora, secretário, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que é possível que o Congresso derrube esse veto do presidente. O senhor acredita nessa movimentação? Olha, as eleições estão chegando. Eu acho que as pessoas vão entrar para a história por essas decisões. Se você votou para isso, que a população cobre dos seus eleitos. É isso que eu posso dizer. O presidente está sendo extremamente responsável, está fazendo a parte dele. O presidente entende que os investimentos foram feitos na cultura ao longo desses, pelo menos desde 2020, é até onde eu posso falar, foram feitos de forma responsável e de maneira nenhuma o governo abandonou o setor cultural, muito pelo contrário. Aliás, deixa eu falar uma coisa, essa história de setor cultural chega a ser engraçado, porque 13 bilhões de reais, 80% desse recurso, pelo menos, ficou com 10% de empresas. Aonde isso é política pública? Aonde esses 10% podem se dizer representantes da cultura brasileira? Nós lançamos uma linha agora, por exemplo, nós não, eu como ex-secretário e com a ajuda do presidente Alex Braga da Ancine, lançamos uma linha de editais no valor de 650 milhões de reais. Né? Nós, na Rouanet, no ano passado, investimos 1,7 bilhões de reais. O que justificaria dizer que o setor está desamparado? Os números provam que isso é uma narrativa. Então, mais uma vez, apoio total e restrito ao presidente Bolsonaro, apoio, construímos a instrução, construímos uma nota técnica para apoiar o veto tanto da Lei Paulo Gustavo
como da Lei Aldir Blanc II. Lembrando, isso não tem nada a ver com o artista brasileiro que está nos 4 cantos desse país. Quem está reclamando é uma elite privilegiada que dominava esses recursos há décadas. Secretário, e rapidamente, para a gente fechar, mais uma pergunta. Ricardo Salles. Mário, justamente sobre esse público, essa elite que domina ou dominava os recursos públicos na área da cultura, nós vimos aqui em São Paulo, nesta semana, no dia 1º de maio, um exemplo, né? O show da Daniela Mercury, que foi pago com dinheiro público para fazer campanha para o Lula, através de uma emenda do Eduardo Suplicy, e ela, né, como a maioria dos artistas da esquerda caviar, recebeu mais de 100 mil reais. Quer dizer, se ela fosse realmente a esquerda que ela diz que é, podia fazer o show de graça. Mas essa turma não abre mão dos recursos. Como é que você está vendo justamente o movimento desses artistas, os de Paris, os que vivem em Nova York, enfim, a elite caviar da classe artística brasileira em relação a esse movimento de moralização dos recursos da cultura? Ricardo, você estava no comando de uma pasta que é tão ou mais problemática do que a Secretaria de Cultura. É uma baita hipocrisia essa choradeira da elite da Faria Lima, como você fala muito bem, é patética, né? Ficou muito claro que esse evento aqui em São Paulo foi um showmício, né? E que só isso já é um crime. Mas aí a Daniela Mercury disse que nunca havia pegado, né, recursos da lei. Eu fiz o trabalhinho de casa, fiz uma anotação aqui, e a Califórnia Produções, que é a empresa que administra a carreira da Daniela Mercury, tem aqui na minha anotaçãozinha, tem alguns valores como 139 mil, 814 mil, 295 mil, 148 mil, 151 mil, e 250 mil, 200 mil, 210 mil, 500 mil. Eu acho que é bastante recurso da lei de incentivo para ela fazer esse papelão, né? Lamento muito, tenho certeza que ela não representa a totalidade dos artistas no Brasil, nem ela, nem os que choram, nem os que atacam o governo diariamente, né? Não tem essa justificativa. Mais uma vez, o que eu posso dizer é que o presidente Bolsonaro tratou a cultura com muita dignidade, né? Nós investimos em patrimônio público, em festas tradicionais, em recuperação de patrimônio. Fizemos investimentos na ordem de quase 7 bilhões de reais nesses últimos anos, não justificando nenhuma reclamação dessa elite. O que acontece é que o dinheiro agora chega no povo e não fica represado nessa elite privilegiada, Ricardo. Muito bem, olha, daqui a pouquinho, inclusive, a gente volta a falar do caso da Daniela Mercury, mas quero agradecer agora ao secretário Mário Frias, ex-secretário nacional da Cultura. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, secretário. Boa noite. Eu que agradeço, obrigado à Jovem Pan, obrigado a vocês, um prazer estar aqui.